O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Agitação, inquietação e impulsividade. Essas são as características do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. No programa de hoje, você vai descobrir como identificar e diferenciar uma criança agitada de uma criança com o transtorno. O Olho Clínico já está no ar. O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade é um distúrbio neurobiológico de causas genéticas. Ele geralmente aparece na infância, mas pode acompanhar o indivíduo pela vida adulta. Bom, o TDAH, como diz o nome, então, transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade, ele é caracterizado aí por três aspectos principais, três grupos principais de sintomas. Então, um relacionado, enfim, à desatenção, ou seja, a dificuldade de se concentrar, de manter o foco, de permanecer com a atenção voluntária em algo. A hiperatividade, como é falado também no nome do transtorno, ou seja, uma inquietude, um desassossego, no caso da criança, enfim, pula para lá, pula para cá. No caso do adulto, às vezes esses sintomas já estão, digamos, mais controlados. Então, é mais como uma inquietude, uma sensação interna de, tipo, fica ali batendo o pé, a perna, levanta, toma água. E uma impulsividade que, como também, enfim, diz o nome, de ser impulsivo, de seguir impulsos, de não pensar antes de agir, de interromper alguém falando ou de não conseguir se manter ali numa fila. E claro que daí o diagnóstico, enfim, você vai seguir alguns critérios com base nesse conceito principal, mas digamos que em linhas gerais é a ideia do transtorno. Um exemplo, uma criança que não para, que é muito agitada, não para em sala de aula, não consegue ficar quieta, incomoda a sala toda. Essa criança, quando chegar na vida adulta, ela vai levar, é óbvio que ela não vai ficar agitando o ambiente de trabalho, por exemplo, mas durante reuniões ela vai ter dificuldade em ficar quieta, sentada, ela vai interromper, ela vai adaptando, sabe, os sintomas comportamentais da infância para aquele ambiente adulto. A agitação, a inquietação e a impulsividade, sintomas que caracterizam o TDAH, são comuns a todas as pessoas. Por isso, o importante é prestar atenção no quanto eles se destacam em comparação às outras crianças e se são sintomas presentes em todas as situações. É com essa diferença da quantidade de manifestação dos sintomas que se torna possível o diagnóstico do transtorno. Talvez a questão do diagnóstico aí feito com cuidado, como falei, talvez com vários olhares, porque você pode ter uma criança com muita energia, com muita mais inquieta, mas que, por exemplo, enfim, às vezes até fala-se muito do TDAH, às vezes tem um jeito um pouco glamourizado, atualmente meio romantizado, mas não, o TDAH, ele via de regra traz transtornos. Mas por que eu estou falando isso? Eventualmente você pode ter uma criança superdotada que aquele ambiente para ela é mais entediante, então é uma criança que às vezes pode parecer com TDAH, mas se você vê em outros contextos, em outras situações, ela vai ser uma criança, enfim, que vai ter foco, que vai conseguir parar quieta naquilo quando ela acha algo que a deixa especialmente, enfim, que a deixa motivada. Você pode ter uma criança às vezes ansiosa, deprimida, conflito em família, que daí vai surgir na sala de aula como uma criança com problemas de atenção ou com mais, por assim dizer, revoltada. Vai ter ali uma criança que vai ser mais inquieta, mas que não tem esse prejuízo do TDAH, e na hora que você consegue fazer um diagnóstico mais preciso, quando ela está em tratamento, consegue fazer um diagnóstico, uma abordagem mais precisa, ela vai melhorar por outras vias que não pelo tratamento do TDAH ou pela medicação do TDAH.
E quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que tomar muito cuidado. Como é que nós vamos diferenciar uma criança agitada, portanto, em algum momento ela será desatenta, ela estará desatenta, de uma criança que tem o transtorno? Ok, prejuízo, porque todo mundo, nosso cérebro necessita ficar desatento. O nosso dia a dia hoje é muito agitado. Quantas vezes nós tomamos algumas atitudes por impulsividade, depois nós nos arrependemos? Então, os sintomas do TDAH, eles são característicos de todas as pessoas, tá? Porque é cérebro. Quando a criança, no caso da criança, quando entra na escola, então ele é só uma criança agitada. Entra na escola, quando ele começa a interagir com os pares, fica evidente que ele é mais agitado do que a maioria das crianças. É um indício. Mas a agitação pode se dar por várias razões que não neurobiológicas, que é o caso do TDAH. Esse acompanhamento é muito importante. Tá? Essa agitação, no caso de hiperatividade, que é mais característico de meninos. É preciso acompanhar e não chegar, ele é hiperativo. Hoje o que a gente mais ouve em criança é ele é hiperativo. E que bom, né? Ele não é apático. O quanto ele é hiperativo, o quanto essa agitação está trazendo de prejuízo para essa criança, naquele meio que ela vive. E não é só na escola, porque muitas crianças são agitadas na escola, mas em casa não são. Para se caracterizar um TDAH, ele tem que... esses sinais e sintomas de desatenção, hiperatividade, impulsividade, eles devem estar presentes em todas as áreas da vida. O TDAH afeta de 3 a 5% das crianças e em mais da metade dos casos o transtorno acompanha o indivíduo na vida adulta. É o caso do desenhista Nathan. Eu não faltava, eu sempre estava na sala de aula, eu não ficava no fundão fazendo bagunça, mas eles não entendiam como eu não tirava boas notas, eu sempre tirava notas ruins. Né? Eu não entendia a matéria, não prestava atenção na matéria, eu ficava viajando no meu super-herói, eu ficava viajando nas minhas coisas. Então, o que eu posso dizer é que os professores não estavam preparados para isso e ainda não são preparados para isso. Até nas folhas, um monte de folhas que eu tinha de desenhos, que são poucos desenhos que eu finalizei eles, né? Muitos eu comecei a fazer o Super-Homem, depois eu fiz o Goku, fiz o braço de não sei quem. Então, eu tenho muitas folhas que elas são vários desenhos, rabiscos, e tá tudo misturado. Eu não joguei fora, eu gosto deles porque quando eu bato o olho ali, eu lembro de todas as coisas que eu gostava na época. Mas depois que eu comecei a fazer tratamento, eu vi que aquilo ali era quase como uma prova desse desvio de atenção, né? Desde o primeiro diagnóstico, foram mais de 3 anos tentando se virar sozinho. Enquanto isso, ia arrumando desculpas para não estudar, não concluir um desenho e não terminar aquele livro da faculdade. O rei das desculpas, como ficou conhecido pelos amigos, só resolveu procurar ajuda em 2010. E de lá para cá, vem sendo acompanhado pela doutora Lucy. Ele é um desenhista e ele chegou até o consultório com a queixa de desorganização, muito desatento, mas muito criativo. Um aspecto positivo do TDAH é a criatividade. E então o que nós fizemos? Começamos sabendo do cotidiano, as tarefas diárias dessa pessoa, nós começamos a organizar por tempo, nesse caso específico. Então o que você faz pela manhã tem uma agenda diária, onde os seus compromissos devem ser cumpridos de tal horário a tal horário. Depois de determinadas horas você pode e deve fazer outras atividades, mas focar no desenvolvimento do trabalho, que no caso dele é design. Tá? Diagnosticamos que havia um transtorno obsessivo compulsivo junto, associado. E daí é feito paralelamente um trabalho cognitivo comportamental direcionado para os aspectos obsessivos e compulsivos do paciente.
Mas o tratamento vai muito além do trabalho de um único profissional e do uso de medicamentos. É uma ação conjunta de diversos fatores com o objetivo de ajudar o paciente a lidar com o transtorno. Ele costuma se falar como multimodal, ou enfim, ele é feito em várias vertentes e com muita frequência é multiprofissional, especialmente quando você pensa em crianças. Então, você vai ter ali a possibilidade de um tratamento medicamentoso, como falei, enfim, a medicação estimulante, por exemplo, ou então o tratamento psicoterápico, psicológico, psicossocial, que se diz, digamos, tanto na criança quanto no adulto. Se hoje a melhor forma de lidar com esse transtorno é um trabalho multimodal, onde existe acompanhamento psicológico. E o que a psicologia vai fazer? Vai organizar pais, professores, vai explicar. A gente faz a psicoeducação, explica o que é e como lidar. Como cada pessoa ou criança é um universo individual, a gente vai lidar com os aspectos onde apresentam mais prejuízo na vida dela. Se é na escola, como é que vai lidar dentro de sala de aula, explicando para a professora. Em casa, junto com a família, porque a família inteira entra em tratamento. Tá? Porque a gente tem que... as famílias TDAH, como o TDAH tem uma carga genética muito significativa, essas famílias elas apresentam ou um nível de desatenção alto ou um nível de hiperatividade alto, o que sugere uma desorganização. Então a gente acaba trabalhando com a família inteira. É preciso ter cuidado, sobretudo, no diagnóstico do TDAH. Além de prestar atenção na variação e intensidade dos sintomas para não fazer um parecer precipitado ou equivocado, o transtorno nem sempre se apresenta da mesma forma e ainda pode vir acompanhado de outras complicações. Pode-se pensar no TDAH predomínio desatento, TDAH predomínio hiperatividade e impulsividade, ou o tipo combinado em que as duas coisas coexistem. Mas também até na questão mesmo de tanto do se avaliar o quadro clínico de cada paciente, quanto até, digamos, nos estudos aí de, como comentei ali, ou de genética ou de neurobiologia, havendo-se que realmente existe uma grande variedade, como se existissem vários TDAHs, com, enfim, várias possibilidades de como o transtorno ocorre em termos neurobiológicos e em termos, claro, comportamentais, conforme cada paciente. 10% da população mundial é diagnosticada com TDAH. São pessoas desatentas a tudo aquilo que exige pensar, mas que conseguem se manter concentradas ao que para elas é emocionante. Porque o medicamento não é 100%, ele é 50%. Então, até ele deixa você concentrado, que muita gente fala assim, mas espera aí, o cara tem déficit de atenção, mas ele consegue ficar 24 horas jogando videogame, ou consegue ficar 24 horas lendo gibi, né? Como que você tem déficit de atenção se você vai num evento e você faz 5 horas de evento certinho e faz 50 desenhos? Por quê? Me estimula. A pessoa fica na minha frente por 5 minutos. Eu estou conhecendo uma pessoa diferente a cada 5 minutos. Eu estou analisando, eu estou brincando. O desenho é só trocar marcha, igual trocar marcha de carro, é intuitivo. Minha diversão é ficar analisando e brincando. Então, é estimulante. O estímulo, quando você tem um estímulo, você está hiper concentrado, né? E as pessoas não entendem isso, elas acham que é simplesmente preguiça, que você é simplesmente enrolado e você tem que ser rejeitado. Ou que você não é confiável. Isso é a frase que mais dói. Não se esqueça que um diagnóstico apressado nunca é o ideal. Por isso, procure um especialista em TDAH e exija um tratamento completo, de médicos, professores e familiares. E se você quer rever este ou outros programas, acesse nosso site e as redes sociais. Até semana que vem!